E o pequeno Guilherme Dias tinha aspirações, imagino que ele não quisesse trabalhar com games desde que ele se conhece como gente. Cara, eu gosto de videogame desde que eu nasci, porque apesar de estar numa família muito pobre, e videogame no Brasil nos anos 90 era um negócio proibitivo. Totalmente inacessível. Eu, de alguma forma, sempre tive contato com videogame. Meus tios tinham um Atari, foi o meu primeiro contato com videogame. E eu morava durante alguns anos eu morei numa rua sem saída, num bairro lá em Montes Claros, que toda casa tinha um menino. E todo menino tinha um Super Nintendo. Era um negócio impressionante, assim. Toda casa tinha um menino. Toda casa tinha um menino e todo menino tinha um Super Nintendo. Então, nos anos 90, eu cresci estando na casa dos meus amigos e eu sentia no videogame essa coisa extremamente instigante, engajante. Quando eu era criança, eu era bem aquele estereótipo de nerd, né? Porque hoje em dia ser geek é cool, né? É legal, é cultura pop. Mas naquela época era assim, eu não levava jeito pra esporte, eu era super desengonçado, tímido, não sei o que e tal. Mas eu gostava muito de livro, de TV e de videogame. Eram as coisas que eu mais gostava. E eu ficava muito sozinho fazendo isso. E videogame foi esse meio, essa coisa instigante que eu não tinha em casa, que talvez por conta disso também me parecia ainda mais interessante. Sim. Eu tinha pouco acesso. Então minha infância toda foi assim, foi jogando na casa de amigos ali da rua que tinha um Super Nintendo, aí eu tinha um primo na outra rua, 2 quadras de lá que tinha um Mega Drive, e depois ele comprou um 64, aí tinha um outro menino lá que tinha um PlayStation que de vez em quando ele deixava a gente entrar na casa dele jogar. Foi assim, foi jogando na casa de todo mundo, e em algum momento um tio que eu morava meio que numa meia água, né, nos fundos da casa dos meus tios, e eu tive um tio que comprou um Super Nintendo, aí a gente jogava diretão e tal, isso já quase no final dos anos 90, mas toda a minha infância foi na base disso. Meu primeiro videogame mesmo, eu comprei, eu tinha já uns 15 anos, eu fiz uns bicos e juntei uma grana e comprei um videogame no período em que já tinha PlayStation 2 saindo, sabe? Aí eu comprei um Super Nintendo pra mim mesmo, aí depois foi um PC Gamer, e eu tava trabalhando e eu comecei a acompanhar consoles, mas nem passava pela minha cabeça trabalhar cobrindo videogame, até porque eu não tinha conhecimento além do entusiasta que gosta de saber o que tá acontecendo, né? E morando no interior de Minas Gerais. Sim. E pobre, sem ter acesso, então as coisas que eu descobria consumindo videogame eram coisas que já tinham acontecido no mundo, sei lá, 5, 7 anos antes, sabe? Então eu tava sempre muito atrasado. Sim, sim. Mas, aqui eu fiquei confuso nessa questão de Tu já disseste que jamais tinha imaginado trabalhar cobrindo games e fazendo eventos internacionais, que nem o senhor já fez várias vezes. Então, pra onde a tua carreira se direcionava? Ou qual era a tua aspiração, de fato, apesar de jogar videogame, um Super Nintendo por criança? Cara, quando eu era criança, eu tinha um pezinho na arte visual, assim. A minha família, por parte de mãe, ela... É engraçado que nunca teve um artista profissional que eu conhecesse, pelo menos que eu soube, mas a minha avó materna, os tios quase todos tinham uma inclinação artística. Então tinha tio que pintava, que desenhava, minha mãe também, o tio músico, não sei o quê. Era todos artistas amadores, assim, e com uma certa afinidade já quase que instantânea com arte. E... sendo essa criança que amava, por exemplo, quadrinhos, né? Eu aprendi a ler com revista em quadrinho. Antes de ler livro, no período de alfabetização da escola, meu pai trabalhava meu pai é cabeleireiro, ele trabalhava num salão de beleza perto da minha escola, e do lado tinha uma banca de revistas. E eu fiquei amigo do cara da banca, e eu ia pra lá, ele tinha uma pilha de revistas usadas de quadrinhos que eu podia ler. Sim. Então eu ia pra lá e assim, tinha que esperar meu pai pra ir embora, sair da escola, ficava lá, passava a tarde toda olhando, no início tentando entender o que estava acontecendo. Uhum. E ali já no pré-escolar aprendendo, juntando as palavras e lendo. E às vezes ele até me emprestava alguns pra levar pra casa, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Que tipo de historinha tu lia? Cara, eu lia de tudo. Eu gostava muito das coisas mais infantis, né? Turma da Mônica. Eu gostava muito de quadrinhos da Disney. Acho que nos anos 90, umas coisas bem legais, assim, Almanac Disney e afins. Mas eu também gostava de coisas de super-herói. Apesar de que eu não entendia muito bem. Eu não gostava de Marvel. Me parecia um pouco adulto demais. Sim. Era violento, sombrio e tal. Eu sempre fui uma criança mais da DC, porque essa coisa um pouco mais lúdica, né? Colorida, mais deuses e tal. Superman era o meu personagem preferido quando eu era criança. Lia tudo que eu podia do Superman enfim, personagens da DC de forma geral. Mas essa coisa de gostar de quadrinhos me fez querer desenhar. Então, até os 18 anos, mais ou menos, eu tinha uma quedinha por ilustração. Eu
pegava livros que ensinavam a desenhar, quase diariamente eu desenhava, meu traço estava realmente ficando bom ali por volta dos 18. Sim. Assistia documentários, o quadrinista francês, não sei o que, falou, pô, acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. E sei lá, a vida real bateu e eu precisei de trabalhar com coisa chata e acabei que nunca fui pro lado da ilustração, hoje eu não devo saber desenhar nada. Assim. Não, um pouquinho deve estar lá dentro. É o tipo de coisa que você tem que testar, né? É igual... É como qualquer outro tipo de qual que é a palavra? De ofício, né? Você precisa praticar, precisa ficar afiado. Sim. Então você pode ficar assim como um músico, você pode esquecer como fazer a maior parte das coisas. Hoje eu não devo saber desenhar nada. Interessante. E como que a vida real bateu? Quais foram as coisas chatas que tu trabalhaste? Só pra ilustrar, eu trabalhei como office boy, por exemplo, trabalhei como atendente de locadora de VHS. Então, entendo de trabalhar como atendente de telemarketing. Na verdade, não era de telemarketing. Na verdade, eu atendia numa empresa de internet. Internet a rádio. Rádio? A rádio. Existiu isso no ano passado. E daí, quando chovia, dava problema, eu era a pessoa que recebia a ligação. Então, por isso que eu pergunto, assim, tipo, quais foram as profissões que o Dias teve antes de... Cara, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Não deveria tão cedo, mas eu não gostava de pedir dinheiro pros meus pais pra nada. Perfeito. E eu queria comprar minhas coisas, queria ter um dinheirinho. Então eu trabalhei inicialmente, fiz bico de copeiro em festa de 15 anos e casamento. Dava madrugada lá, servindo os garçons para eles servirem mesas. Eu trabalhei como atendente de telemarketing, na verdade, não atendente, era vendedor, né? Sim. Aquela editora 3, aquelas revistas Isto É e afins, eu tentava vender isso no final da minha adolescência mais ou menos. Eu trabalhei numa livraria, inicialmente como barista da cafeteria que ficava dentro da livraria, e depois trabalhei na livraria. Depois disso eu fui trabalhar fui atendente não, como se fala? Auxiliar administrativo em uma empresa de educação à distância. Quando isso era uma coisa super nova ainda. No meados dos anos 2000. Tinha 16 anos quando eu entrei lá. Aí eu fiquei lá uns 3 anos e depois disso eu fui trabalhar numa empresa de um colega meu de faculdade, da minha primeira faculdade, de mídia eletrônica. Quando você vai, por exemplo, numa lanchonete ou num supermercado tocando uma rádio, você vai na lanchonete, tem a TV passando aqui os combos, os pratos e tal. Essa empresa era uma das primeiras empresas do Brasil que fazia esse tipo de coisa. Sim. E eu era o cara que atendia a galera brigando porque a máquina tinha parado de funcionar, e depois fui trabalhar no TI. Então eu trabalhei um pouquinho com TI também, apesar de nunca fiz análise de sistema, nunca fui programador, nada disso. Mas eu conhecia o sistema há muitos anos, então... Pra saber o que tinha que fazer. Eu tinha uma função ali que era criar processos, criar documentação e resolver os problemas que não eram tão pesados para os programadores resolverem. Então, eu tive tudo isso antes de trabalhar com comunicação. Fazendo uma faculdade que não tinha absolutamente nada a ver também com comunicação. Você sabe já, né? Não faço ideia. Eu aqui sou o ouvinte. Eu quero saber o que tu fizeste. Eu fiz teologia. Teologia. Muito bem. Eu tenho um diploma na minha casa de bacharel de teologia. Teólogo. Eu tenho um passado bem extenso com a igreja, né? Meus pais eram de família evangélica, e aí eu cresci na igreja, aí super engajado na minha adolescência e tal. Tendo muitas dúvidas e querendo também, pensando na ideia de me tornar uma pessoa que trabalhasse ou contribuísse com o ministério, acabei parando na faculdade de teologia, concluí o curso, né? Sim. Lá. Aí depois disso só que eu fui pra comunicação. Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.